Em 1970, o matemático britânico John Conway criou um projeto conhecido como o jogo da vida. Embora seja chamado de jogo, não é necessariamente um jogo que se joga ativamente. O jogo da vida é um jogo de 0 jogadores, o que pode parecer confuso à primeira vista. A forma como funciona é que você define um conjunto de condições iniciais, e em seguida, observa o que acontece a partir daí. Uma vez que as condições iniciais são estabelecidas, o jogo segue as regras da simulação e se desenrola quase autonomamente. Alguns padrões duram apenas algumas gerações antes de desaparecerem, enquanto outros parecem continuar indefinidamente. Isso me faz pensar em se uma simulação tão simples como essa, com pouquíssimas variáveis, pode resultar em algo tão complexo, o que aconteceria se escalássemos isso para o tamanho de um universo? Uma simulação que vai além de pontos em uma tela, mas uma simulação com galáxias, planetas e vida. E se isso for verdade? Como podemos ter certeza de que não estamos vivendo em uma dessas simulações? Inicialmente, o argumento de que nosso universo é uma simulação completa parece absurdo. No entanto, ao examiná-lo mais de perto, começa a parecer cada vez mais plausível. Quando observamos as coisas, cheiramos, tocamos ou as experimentamos com qualquer um dos nossos sentidos, isso é a nossa realidade subjetiva. É uma realidade baseada em nós mesmos, em nossa própria percepção. Tudo o que observamos ou com o que interagimos passa por um processo de interpretação em nosso cérebro, onde os neurônios disparam de certa forma para criar nossa visão de mundo. No entanto, podemos realmente provar que existe uma realidade objetiva, uma realidade que existe independentemente do nosso conhecimento? Uma realidade abrangente que engloba todas as nossas realidades subjetivas? Essa questão desafia nossa compreensão e exige uma reflexão mais profunda. Enquanto continuamos a explorar as fronteiras do conhecimento e da ciência, o mistério sobre a natureza da nossa existência permanece intrigante. Nossa percepção dele pode parecer gentil, mas também confusa, embora você não possa estar ciente disso. Existe uma realidade objetiva que existe independentemente de alguém ou algo para observá-la. Por exemplo, se eu sair e afirmar que está congelando, e você sair e afirmar que está queimando lá fora, é nesse ponto que entra o nosso subjetivo. As diferentes realidades entram em jogo, onde duas mentes diferentes, duas pessoas diferentes, podem observar um mesmo objeto de várias maneiras subjetivas. No entanto, na realidade objetiva, o objeto seria apenas congelante ou apenas quente, independentemente das nossas observações subjetivas. Para comprovar algo nessa realidade objetiva, seria necessário observá-lo. A ideia de provar algo sem observá-lo é uma contradição óbvia, e isso levanta a questão de se podemos realmente provar que algo fora de nossa própria mente é verdadeiramente real. A permanência do objeto é um conceito que podemos observar no desenvolvimento das mentes, inclusive em bebês. Embora os bebês não sejam os seres mais inteligentes do mundo, eles nos fornecem uma visão interessante de como aprendemos e desenvolvemos consciência do mundo ao nosso redor. Se você olhar pela janela, poderá ver uma árvore, outra casa ou talvez esteja preso na garagem. No entanto, você não precisa sair fisicamente para confirmar que essas coisas existem. Isso é conhecido como a permanência do objeto, o conhecimento de que os objetos existem mesmo quando não estamos percebendo-os de forma direta. No entanto, essa capacidade não é inata, mas sim algo que se desenvolve ao longo do tempo. Certamente, você já deve ter visto ou até mesmo brincado de cadê o bebê, com o bebê antes. Quando você cobre o rosto e depois descobre, os bebês com menos de 1 ano de idade podem acreditar que você simplesmente desapareceu no ar. No entanto, quando você tira as mãos do rosto, você reaparece em sua realidade. O conhecimento de que as coisas existem mesmo quando não podemos observá-las não é adquirido até aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos de idade. No entanto, é verdade que isso está enraizado em nossa realidade subjetiva, e certamente, após um tempo, aprendemos que algumas coisas parecem existir mesmo quando não as estamos observando. No final do dia, como você pode ter certeza da sua realidade subjetiva? É graças à sua consciência que você é capaz de observar qualquer coisa.
Tome como exemplo quando você olha para o seu computador, telefone, televisão ou qualquer outro dispositivo em que esteja concentrado. Você sabe que todos esses objetos são compostos de átomos, mas você não pode realmente vê-los. Só podemos observá-los quando utilizamos um dispositivo como um microscópio para ampliá-los, tornando-os visíveis. Então, se for verdade, isso poderia tornar a simulação do universo muito mais fácil. Simular um universo inteiro com bilhões de galáxias ao longo de bilhões de anos-luz exigiria uma quantidade significativa de poder de computação e seria um desperdício. Tudo o que uma espécie pós-humana teria que fazer é simular a consciência dos indivíduos ou até mesmo criar a ilusão de que eles estão presentes. Existe alguma maneira de provar que qualquer pessoa com quem interagimos no dia a dia não passa de uma função de código na simulação? Tudo o que a simulação precisaria fazer é nos convencer de que o mundo ao nosso redor é real. Quando jogamos videogames, podemos notar que os objetos não são renderizados completamente quando não estamos olhando para eles. Isso é uma forma de economizar energia e recursos, já que os videogames são, essencialmente, simulações do nosso universo. Então por que um universo simulado não seguiria uma estratégia semelhante? Pode parecer uma afirmação arrogante vinda dos seres humanos, mas pense comigo, se uma árvore cai na floresta e não há ninguém por perto para ouvi-la, ela faz um som? Essa é uma pergunta psicológica popular que se encaixa perfeitamente aqui. Em um universo simulado, se não houver ninguém por perto ou consciente do evento, não haveria razão para que um som fosse produzido, ou até mesmo para a árvore cair em primeiro lugar. Se tropeçarmos na árvore mais tarde, ela estará simplesmente deitada no chão, criando a ilusão de que caiu. Da mesma forma, se não estivermos observando as galáxias no campo profundo do Hubble, qual seria o propósito de sua existência? A existência deles dentro da simulação pode ser apenas parcial, significando que apenas partes do que chamamos de universo são criadas e observadas em determinados momentos. Se olharmos para trás, refletindo sobre o avanço da tecnologia nos últimos 100 anos e comparando-o com o presente, fica evidente a diferença significativa. Se a tecnologia continuar avançando a uma taxa superior a zero, é possível que no futuro, daqui a 100 anos ou até mesmo a 1 milhão de anos, possamos alcançar um nível de poder de computação quase ilimitado. No entanto, é importante ressaltar que até agora tenho me referido principalmente ao poder e à energia necessários para uma civilização ter esse tipo de capacidade. Vamos considerar um exemplo daquelas bonecas russas intrigantes, nas quais, ao abri-las, há uma outra boneca dentro, e assim por diante. Esse conceito pode ser aplicado em uma escala estelar. Tomemos nosso Sol como exemplo. Ele é extremamente grande e emite uma quantidade imensa de energia. Se pudéssemos de alguma forma capturar toda essa energia, poderíamos utilizá-la para simular milhões de universos simultaneamente. Então, surge a pergunta: como reuniríamos toda essa energia? Aqui entra um conceito conhecido como os cérebros matrioska. Se uma civilização avançada fosse capaz de construir uma megaestrutura ao redor do Sol, em várias camadas, assim como as bonecas russas, eles teriam acesso a toda a energia do Sol. Uma civilização capaz de realizar tal feito provavelmente seria capaz de replicar esse processo em várias estrelas, permitindo que simulem tantos universos quanto desejarem. Assim como nós rodamos simulações em nossos próprios computadores que projetam nosso universo em uma escala maior, esse projeto grandioso faz algo semelhante. Logo como o jogo da vida, o projeto possui certas propriedades que se assemelham ao nosso universo e, em seguida, é deixado para rodar, sendo capaz de projetar nosso universo em uma escala muito precisa. No futuro, simulações como essas se tornarão cada vez mais precisas e eventualmente poderão até parecer realistas. À medida que avançamos em direção a um maior poder computacional e recursos energéticos, a possibilidade de criar simulações que se assemelham ao nosso universo atual se torna mais tangível. Embora seja uma ideia fascinante, devemos lembrar que ainda estamos explorando o campo das teorias e especulações nesse sentido, e mais pesquisas e avanços científicos serão necessários para obter respostas definitivas. No entanto, devemos reconhecer que não é possível alcançar a perfeição ao observar átomos e tentar obter uma visão dos elétrons ou outras partículas cuja posição e momento não podemos conhecer com certeza absoluta. Esse fenômeno é conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg, que estabelece um limite para o que podemos saber sobre a energia, massa, posição e tempo de uma partícula.
Isso significa que, em qualquer simulação, não é possível representar tudo com precisão exata, fielmente como era na realidade. Sempre haverá uma discrepância entre a simulação e a realidade em si, mesmo com um poder computacional infinito à nossa disposição. Para lidar com essa limitação, é necessário estabelecer limites práticos e utilizar técnicas específicas. Um exemplo ilustrativo disso é o seguinte: se você possui um computador e tenta executar os jogos mais recentes nele, enquanto também mantém abertas 20 guias do Google Chrome e está ouvindo música, certamente perceberá um declínio óbvio no desempenho do seu computador. Isso ocorre porque o computador não possui o poder computacional necessário para lidar com essa carga intensa, resultando em uma diminuição da velocidade de processamento. Agora, vamos pensar nos buracos negros. Quando você está próximo a uma quantidade tão massiva de matéria concentrada em um único ponto, com uma imensa quantidade de informação agrupada nesse mesmo local, o tempo literalmente desacelera. É como se quem criou o simulador tivesse reduzido a velocidade de partes da simulação para manter o consumo de energia dentro de limites aceitáveis. Essa perspectiva levanta a questão: poderia essa explicação ser aplicada à velocidade da luz? Seria essa a velocidade de processamento de qualquer simulação em que possamos estar? Infelizmente, não há como responder a essa pergunta com certeza. Tudo isso é apenas teórico e, para ser honesto, pode parecer um tanto irracional. No entanto, isso não significa que não devemos nos questionar e explorar essas ideias. De fato, ponderar sobre esses conceitos pode nos auxiliar na busca por respostas para algumas das perguntas mais intrigantes que já foram feitas. Por exemplo, o paradoxo de Fermi, que questiona por que não vemos outros sinais de vida no universo. Será que estamos realmente sozinhos? Seria essa falta de evidências uma falha na simulação ou será que simplesmente não estamos procurando com afinco o suficiente? Podemos também analisar as criaturas que habitam as profundezas dos nossos oceanos. Elas têm consciência de nossa existência como seres humanos? Elas têm conhecimento além de sua vizinhança imediata? Elas têm ciência de que estão vivendo em uma grande rocha flutuando ao redor de uma bola quente de gás, orbitando um imenso buraco negro no centro da galáxia que atrai tudo e qualquer coisa? Provavelmente não. E se nós, humanos, formos semelhantes a essas criaturas? Talvez a extensão máxima de nossa observação e consciência seja o que chamamos de universo observável. Talvez o próprio universo não possa existir sem mentes conscientes para observá-lo. Essas questões nos estimulam a continuar explorando e pesquisando o desconhecido. Embora possam parecer especulações ousadas, elas nos motivam a questionar a natureza da realidade e nossa própria existência. Através de uma análise profunda e investigações científicas rigorosas, podemos avançar na compreensão do mundo ao nosso redor e responder a algumas das perguntas mais complexas que surgem em nossa busca pelo conhecimento. A ideia de universos simulados também poderia explicar a teoria do multiverso. A ideia do multiverso é que existem múltiplos universos, talvez infinitos, em diferentes situações. Em muitos casos, quando há uma grande chance de alguém quase morrer ou ter uma experiência quase morte, eles relatam que sua vida passou diante de seus olhos, com seus momentos mais especiais e memórias mais importantes voltando rapidamente em um instante. Pesquisadores da Universidade de Hadassah em Jerusalém analisaram vários casos de pessoas que experimentaram essas experiências quase morte. Em quase todos os casos, aqueles que foram entrevistados afirmaram que perderam completamente a noção do tempo. Um deles escreveu: não há uma progressão linear. Há uma falta de limites de tempo. É como estar lá por séculos. Aconteceu tudo de uma vez. Outros entrevistados disseram que podiam entrar individualmente na vida de cada pessoa e sentir a dor que essa pessoa havia experimentado. Eles puderam ver e sentir por si mesmos o que essa pessoa passou. Quando as pessoas experimentam essas coisas, parece que estão vivendo uma vida diferente. Elas experimentam coisas que nunca sentiram antes. É como se estivessem entrando em uma realidade alternativa onde o tempo não existe por um curto período de tempo. Eles foram capazes de analisar coisas que outra pessoa viva não poderia fazer. É como quando você está conversando com um amigo e tem aquela sensação estranha de déjà vu, como se já tivesse tido a mesma conversa anteriormente, ou como se já estivesse experimentado exatamente o que estão sentindo sem realmente ter passado por isso antes. Talvez em outro universo ou outra simulação, você realmente tenha passado por essa mesma situação.
A ilusão do livre-arbítrio nos permite viver nossas vidas da maneira que achamos melhor, mas e se cada decisão que tomamos já estivesse pré-programada na simulação em que podemos existir? A cada decisão que você toma, você se ramifica em um universo paralelo, uma simulação paralela onde cada escolha que você fez o levou a este exato momento, em casa, no seu telefone, assistindo a este mesmo vídeo. A tecnologia já supera em muito o desempenho humano e a velocidade. É por isso que muitas grandes empresas, como a Tesla, usam robôs e outras máquinas para realizar trabalhos que os humanos não podem fazer tão eficientemente. Os neurônios biológicos, que são os neurônios que disparam em nosso cérebro a cada segundo do dia, operam em uma velocidade máxima de cerca de 200 Hz. Considerando que os microprocessadores modernos operam pelo menos a 2 GHz, eles são cerca de 7 ordens de magnitude mais rápidos. Mesmo com a tecnologia atual, uma inteligência artificial superinteligente, por exemplo, uma mente humana gerenciando um hardware mais rápido do que o cérebro, poderia tomar decisões milhões de vezes mais rápido do que os humanos atuais. Seria capaz de considerar cada resultado e escolher o melhor. No entanto, não somos uma inteligência artificial superinteligente. Há um limite para o que o cérebro humano pode fazer. Todavia, fizemos algumas descobertas muito importantes que nos levam a fazer perguntas ainda mais importantes. A matemática parece ser universal. Há números, padrões e coisas que se aplicam tanto ao tamanho dos átomos quanto ao tamanho das galáxias. As descobertas que fizemos nos últimos 2000 anos nos permitiram fazer perguntas malucas, como se estamos vivendo em uma simulação. Se colocássemos cada uma das bilhões de possíveis simulações em um chapéu e escolhêssemos uma, quais seriam as chances de escolher a original, aquela que fez todas as simulações em primeiro lugar? Quais seriam as chances de a Terra existir? Talvez uma espécie avançada exótica tenha descoberto nosso planeta morto após bilhões de anos e tenha encontrado vestígios de nossa existência em nossos fragmentos de DNA. Então, eles criaram uma simulação a partir disso para aprender sobre a história do deserto estéril de um planeta que eles acabaram de descobrir. Se esse for o caso, nunca poderemos saber com certeza. Tudo o que podemos fazer é observar e esperar que nosso jogo da vida seja um que possamos vencer.